E aí, tudo bem? Vamos resolver agora o exercício do FISBUS. Vamos ler o que ele pede. Escrever um programa usando o console log que imprime todos os números de 1 até 100, mas quando for divisível por 3, imprime FIS. Quando for divisível por 5, mas não por 3, imprime BUS. E quando estiver funcionando já isso, a gente vai aplicar a outra regra aqui, que é para imprimir FISBUS quando o número é divisível por 3 e por 5, tá bom? Vamos lá, começando super básico. Vamos aqui abrir um Replit. Eu vou abrir de Node, que é JavaScript, tá? Em vez de abrir o de HTML5, já que eu não vou utilizar nem HTML e nem CSS, só puro JavaScript. Vamos lá, console log, para a gente ver se o console log está funcionando. No número 1, que aparecer aqui, apareceu, legal. Então, nosso console já sabemos como usar. Próxima parte, imprimir todos os números de 1 até 100. Como que a gente faz isso? A gente já sabe o começo e já sabe o final da iteração que a gente quer. Então, nesse caso, a gente pode usar o for, tá? O for vai ser ótimo para isso. Então, vamos lá, for. Aqui você pode escrever o nome da variável que você quiser, mas é mais comum você encontrar ela sendo chamada de i, que é o int, que vai ser a interação que ele está acontecendo. Então, tem que ser 1, e a gente coloca enquanto esse número for menor ou igual a 100, desculpa, eu quero que ele vá aumentando de 1 em 1, tá certo? Beleza. Então eu vou colocar aqui um console log de i para a gente ver se ele está indo de 1 até 100. Legal, ó, 100 e 1. Então ele foi de 1 a 100. Só uma coisa, essa parte do undefined aqui pode ficar tranquilo, tá? Isso aqui não interfere em nada, é só do Replit isso. Legal, vamos para a próxima parte. Para números divisíveis por 3, aparece FIS, ao invés de aparecer o número. Então, números divisíveis são números que o resto da divisão é 0, tá? Então, 3 dividido por 3, o resto é 0. 4 dividido por... 4 dividido por 3, isso mesmo. O resto é 1. Então, esse não é um número divisível por 3. Trazendo isso para a programação, fica da seguinte maneira. Aqui é o i, que é o nosso número, certo? Quando a divisão dele tiver um resto igual a 0, aqui a porcentagem traz o valor do resto da divisão, tá? Quando isso acontecer, eu quero que ele me mostre a palavra FIS, tá? Então, nesse caso, a gente tem que usar a condição if. If a divisão for com o resto 0, se o número for divisível por 3, eu quero que vocês me mostrem a palavra FIS. Quando não for esse caso, eu quero que me mostre o número mesmo. Então, vou mostrar o número aqui. Sempre legal, pessoal, lembrar de indentar o código para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Vamos lá. Rodou aqui. Número 1, 2, FIS. O 3 é divisível por 3. 6 também, 9 e assim vai. Vamos lá, próximo caso. Número divisível por 3 e não por 5. Imprime a palavra BUS. Vamos lá. Então, vamos criar agora o caso do cenário do if-else. O if, ele mostra quando for essa condição. O if-else faz. Se não for a primeira, então roda a segunda. Fica se isso, se não esse. E se não for nenhum desses casos, então é o else. Então, aqui a gente vai colocar um else if, se o número for divisível por 5, certo? Eu quero que me mostre a palavra BUS. Legal. Então, divisível por 3, FIS. Divisível por 5, BUS. Se não, me mostra o número. Vamos rodar. Opa, legal. Número 5 apareceu o BUS. Número 10 apareceu o BUS. E a gente olha aqui, número 15 apareceu o FIS. Mas vamos ver a regra aqui direito. Para números divisíveis por 5, mas não por 3. Mas não por 3. Então, ele está aqui seguindo a nossa regra. Se ele fosse para ser divisível por 3, também, aí é a próxima regra. Beleza?
Vamos lá, então voltando, aqui tudo certinho. Próxima regra. Modifique o seu programa para imprimir FISBUS, para que o número seja divisível por 3 e por 5. Agora, é essa a regra que a gente vai fazer. Quando o número for divisível por 3 e por 5, mostrar FISBUS tudo junto. Vamos criar aqui um outro else if. Else if, quero que o meu número seja divisível por 3 e, aqui a gente usa o e no JavaScript, e divisível por 5, certo? Eu quero que ele me mostre console log FISBUS. Legal, vamos rodar. O número 15 é um número que é divisível por 3 e por 5, certo? Então ele deve que está aparecendo FISBUS. Na verdade ele está aparecendo só FIS. Por que ele está aparecendo só isso? Alguém tem alguma ideia? Bom, no JavaScript ele começa rodando de cima até embaixo. Então, quando alguma dessas condições forem verdade, ele já vai parar. Então, o que acontece? Ele roda aqui, número 15. 15 é divisível por 3? É. Então, ele já vem aqui e já roda esse FIS. Ele não vai executar essas outras para ver se ele é divisível por 5 e nem por 3. Com isso, o que acontece? A gente tem que mudar a ordem do nosso if. A gente tem que criar um if com uma outra ordem, tá? A gente tem que criar primeiro essa lógica para ver se ele é divisível por 3 e por 5. E depois a gente vê cada um deles separadamente, tá? Então eu vou mudar isso aqui, vou pegar esse if e eu vou colocar esse if aqui logo em primeiro. E aí eu vou colocar else. E aí eu coloco, quando for divisível por 3, aparecer FIS. Quando for divisível por 5, aparecer BUS. E se não, apareceu o número. Vamos lá. Agora sim, ó. Número 3 o FIS, 5 BUS. E o 15 FIS BUS, porque ele é divisível por 3 e por 5. Se a gente olhar, número 30 aqui, a mesma coisa. 45 também. Beleza? Resolvido? Exercício resolvido.